Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós iniciaremos os estudos sobre as instruções aos discípulos. Então é a primeira parte de outras que virão sobre esse tema. E essas instruções nós encontraremos nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus está no capítulo 10, em Marcos no capítulo 6 e em Lucas no capítulo 9. E nós trabalharemos com base no Evangelho de Mateus, embora a gente vá falar das diferenças entre os evangelhos quando existir. Essas instruções aos discípulos, com base em Mateus, capítulo 10, nós podemos dividir como uma parte sendo as instruções, que é do versículo 5 ao versículo 15, depois Mateus nos traz os avisos, do 16 ao 23, um encorajamento. Jesus também fala sobre as dificuldades, em que Mateus nos relata do 34 a 39, e as recompensas de ser um discípulo. E aqui Jesus ele já está trabalhando os seus seguidores para se tornarem emissários, divulgadores da Boa Nova ou do Evangelho. Então aqui nós hoje estudaremos as instruções, do versículo 5 a 15, que Jesus já está preparando-os para a divulgação do Evangelho, da mensagem que ele veio nos trazer. Então começa da seguinte forma lá no versículo 5 do capítulo 10 de Mateus. Jesus enviou estes 12, então foram os 12 apóstolos, discípulos, que iniciaram a jornada. Depois o número aumentou aqui para 72. Após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide de preferência às ovelhas perdidas de Israel. Então aqui, esse primeiro trecho, até tem um estudo já no site, específico sobre esse assunto, em que existem algumas hipóteses sobre os motivos que Jesus teria indicado ou recomendado que os seus discípulos começassem o seu trabalho aos gentios, aos judeus, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje, nós poderíamos entender que essas pessoas, para divulgar, os discípulos de Jesus divulgando o Evangelho, devem fazê-lo apenas aquelas pessoas que estão insatisfeitas ou que estão desviadas ou que não praticam a sua religião. Para isso que os discípulos, nós discípulos, deveríamos trabalhar. Aqueles que estão perdidos, não apenas em Israel, mas em todo o nosso planeta, na nossa cidade, na nossa região. Então, são a eles que nós deveríamos, segundo as instruções de Jesus, trabalhar, explicar e ajudar, como nós veremos mais para baixo aqui nas instruções. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, Mateus ele costumava falar reino dos céus, ou encontramos também nos outros evangelhos reino de Deus, que Jesus ele vem nos trazer a mensagem do reino de Deus. Então ele vem nos trazer novos conhecimentos e com certeza a prática deles em como aplicar. E aí Jesus já fala que já é possível nós buscarmos esse reino dos céus em nossos corações, como está escrito muito claro lá em Lucas 17, 21, que esse reino de Deus ele é uma construção em nossos corações, em nosso ser. E já era chegado porque essa mensagem do caminho que nós deveríamos adotar para instaurar o reino de Deus em nós já estava sendo divulgado. E Jesus foi um dos que nos trouxe e que principalmente nos exemplificou a conduta para a instauração do reino
dos céus ou de Deus em nossos corações. Então aqui ele já nos alertava que o reino dos céus não era algo longe, não era algo fora. Jesus vem orientar que é possível nós buscarmos e já vivenciarmos esse reino agora, já é chegado o momento, porque existia a crença de que isso seria no futuro, né? E aí Jesus vem trazer que não, que já é chegado esse reino dos céus. É claro que vai depender do quanto buscamos, procuramos e nos transformamos para essa conquista do reino dos céus. E aí Jesus começa então a orientar como que os seus emissários, discípulos, deveriam agir, curando os enfermos, erguendo os mortos ou ressuscitando os mortos, purificando os leprosos ou curando os leprosos, isso tudo vai depender das traduções, expulsando os demônios ou expulsando os maus espíritos. De graça recebestes, de graça dai. Então, aqui Jesus já orienta que todo esse trabalho do reino dos céus, a prática da caridade, como ele falou aqui, né, curar o enfermo, alguns exemplos que ele nos trouxe, nós devemos fazer de graça. E aí, infelizmente, hoje muitas pessoas ou igrejas acabam cobrando por essas coisas ou por trabalhos, né? E que lá no Evangelho fala que nós devemos dar tudo aquilo que recebemos de graça. Jesus depois começa a nos instruir com relação aos bens materiais. Ele fala lá, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes, bolsas para colocar essas coisas no caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado. Aqui há uma grande divergência entre os evangelhos. Então, uns falam que pode sandália, outro fala que não, outro não se fala sobre isso. Mas o sentido aqui que Jesus está trazendo é com relação ao desapego dos discípulos, né? Não deve ser essa a preocupação ou a ocupação dos discípulos durante a sua estadia na terra ou durante os seus trabalhos. E aí ele explica aqui, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, aqueles que estariam divulgando a Boa Nova, fazendo esse trabalho de emissários celestes na terra, eles estão trabalhando, né? Trabalha toda ocupação útil. E todo trabalhador vai ter o seu alimento, porque Deus proverá. Então, aqui, Jesus também está trabalhando a confiança da providência divina, assim como ele trabalha também lá em Mateus, no capítulo 6, falando sobre isso, que Deus alimenta aos seus filhos, aos passarinhos. Então isso não deve ser uma preocupação. Nós devemos sim nos ocupar do serviço. E o trabalho vai nos trazer o alimento, porque o trabalhador é digno do alimento. E aí ele continua as orientações. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrar, procurar saber quem é digno de se hospedar. E aí você deve ficar até se retirar, né? Isso era um costume da época, que as pessoas viajavam muito, viagens longas, dos outros receber os viajantes em sua casa durante 2, 3 dias, e aqueles que divulgariam o Evangelho, a Boa Nova, a doutrina que Jesus nos traz, eles deveriam, é claro, se hospedar na casa dessas pessoas e procurar sempre aquelas pessoas simpáticas à sua mensagem, abertas, né, à sua mensagem, às pessoas dignas. E aí Jesus fala que quando entrar numa casa, saudar, né, falar que a paz esteja nessa casa. E aí, se a casa for digna, essas vibrações, essa energia, essa paz, ficaria na casa, desceria sobre a casa, caso contrário, voltaria para aqueles discípulos. E se ninguém na cidade receber e escutar as vossas palavras, Jesus já estava preparando eles, porque isso aconteceu durante algumas cidades que eles foram pregar, Atos lá nos fala isso.
As pessoas, os discípulos, então não deveriam se entristecer nem nada, simplesmente sair da casa ou da cidade, sacudindo o pó, né, dos pés. Isso aqui também era uma tradição antiga, de que quando as pessoas entravam na Terra Santa, elas deveriam limpar o pó, né, para não contaminar, né, sempre no sentido simbólico aqui. E aí ele fala que, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Essas duas cidades, para quem não conhece, basta ler Gênesis, que vai falar que são duas cidades em que as pessoas que lá habitavam eram pecadoras, transgrediam as leis divinas. Alguns falam que eram apegados, né, à questão da sexualidade, da sensualidade, outros à materialidade, mas que Deus destruiu essas cidades. Não sei se foi um cataclisma, né? Vários falam algumas diferentes teses, mas que foram destruídos devido à má conduta dos seus cidadãos. Então ele fala que no dia do juízo, ou no dia, né, que colheremos as ações de nossos próprios atos, ou algumas religiões falam sobre o juízo final, não importa, mas no dia do colher, né, do juízo, independente da crença, sempre no sentido de colheita, haverá mais tolerância para essas duas cidades em que havia essas transgressões das leis divinas ou os defeitos dos seus cidadãos, teria então menos tolerância àquela cidade que não recebeu o seu discípulo. Então esse é a primeira parte dos estudos em que Jesus nos traz essas orientações, essas instruções, e que mais para frente nós mostraremos que também são aplicáveis nos dias de hoje. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.